Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que você vai ver quais são essas redes sociais. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Também deixe aí um comentário dizendo de qual estado você é, qual universidade você quer, qual curso você deseja. Você pode também deixar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão para a gente poder trocar melhor uma ideia. E aqui, hoje, eu venho falar com vocês sobre mais um possível tema. Qual é esse possível tema? Como manter a saúde mental do brasileiro em uma sociedade norteada pela cultura da dieta. Você deve ter visto até a minha cara ali na thumbnail desse vídeo, com aquela sobremesa maravilhosa do Outback. Outback, gosto muito de vocês. Se quiser me patrocinar, tamo junto, hein? Enfim, e porque estava ali em dúvida se eu faço dieta ou se eu como aquilo. Eu acabei comendo aquilo tudo, né? Um ótimo pré-treino para depois ir para minha academia Smart Fit. Adoro vocês, se você quiser me dar uma bolsa também aceito. Enfim, vamos lá fazer primeiramente uma espécie de contextualização. Hoje em dia ainda é bastante comum, só que anos 90, meados dos anos 2000, isso ainda era mais comum ainda, as chamadas revistas de dietas. Revistas essas que você pode encontrar no Jornaleiro ou em lojinhas diversas por R$ 1,99 às vezes. Aí tem dietas do tipo água de berinjela, dieta dos vigilantes. O que é isso? É vigilante de segurança ou vigilante do peso? Se for os vigilantes do peso, ok, mas caso seja vigilante do peso, a pessoa tem que fazer com uma determinada companhia, né, com determinado acompanhamento. Aí botam a Angélica aí numa revista de dieta. Eu duvido que a Angélica compre uma revistinha dessa. A Angélica eu acho que nem sai na rua, né? Tanto que lá nos anos 90 ela andava de táxi. Táxi que hoje em dia já é caro, imagina lá nos anos 80, beleza? E observa só outras revistas. Na maioria das vezes as capas são o quê? Atrizes, modelos, mulheres magras, brancas, alguns padrões que a sociedade vai impondo na gente, que será que é mesmo o padrão da mulher brasileira, da pessoa brasileira? A gente nota aí o quê? Um machismo, misoginia, um racismo, um classismo, trazendo pra gente padrões que são inatingíveis para a massa. Recentemente, uma determinada influencer que faz lá videozinho, blogueirinha, mostrando como o dia dela é maravilhoso, com dieta, malhação e tratamentos diversos, mas ela deixou escapar certa vez que, na verdade, ela teve que fazer até uma cirurgia para alcançar aquele determinado status, coisa que a maioria das brasileiras não conseguem, beleza? Enfim, né? Você também poderia lembrar esse vídeo que eu estou colocando aqui, o print dele, né? Eliminar 20 quilos de fezes. Os comentários desse vídeo são hilários, bastante gente que praticamente passou vergonha na rua. É tipo a receita do homem invisível lá do Chaves, né? Quando o Kiko recebe aquela receita para ser o homem invisível, que tinha pelo de gato, óleo de rícino, entre outras coisas, e tem uma dor de barriga danada e acaba desaparecendo e conseguindo enganar o Chaves. Enfim, olha só, vou te dar algumas ideias do que você poderia colocar no primeiro período do parágrafo de introdução. Uma primeira possibilidade seria frases nominais seguidas de explicação. Como assim? Você poderia colocar assim: água de berinjela, dieta dos vigilantes, dieta da água de coco com limão, esse tipo de coisa. E depois explicar o que vem a ser isso no segundo período, né, logo após as frases nominais. E depois fazer uma crítica, já problematizando, mostrando que isso é impossível, e depois vendo seus argumentos, tá vendo? Já fiz uma espécie de esboço aqui do parágrafo de introdução, correto? Você poderia também tomar um outro procedimento fazendo uma referência musical, citando o poeta contemporâneo Léo Stronda, que numa de suas mais belas composições fala o seguinte: batata doce frango, logo de manhã. O que acontece? Falando lá de uma dieta muito utilizada por quem investe bastante nesse preparo físico, nesse físico avantajado. Porém, lembrando que o próprio Léo Stronda já falou que fez uso de diversas substâncias que fizeram bastante mal para a saúde física dele, né? Enfim, mas vamos lá. Uma terceira possibilidade, você poderia fazer uma tese do tipo declaração sucinta, de modo breve, objetivo, falando que existe sim essa relação da saúde mental com a cultura da dieta, deixando claro o seu posicionamento sobre isso. Aí o que você faz no segundo período? Você já problematiza, mostrando que muitas vezes é bastante difícil manter a saúde mental
com uma dieta um tanto quanto restritiva, certo? Vou botar até um asterisco aqui, não se esqueça. E no terceiro período, vem lá os argumentos que você vai desenvolver ao longo do texto. Enfim, qual é o primeiro argumento? Num primeiro momento, a gente estava falando aqui daquelas revistas que muitas vezes tem atrizes, modelos, tem até a Angélica na capa. Como a gente vive numa sociedade extremamente machista e misógina ainda, que impõe uma série de modelos, que impõe uma série de padrões inatingíveis para mulheres, certo? Muitas vezes a gente vê algumas influências falando de jejum, não sei por quantos dias, uma influência que não tem um preparo adequado, mas que é seguida lá por milhões de pessoas que ganham dinheiro danado com isso e não tem a vida, não tem a rotina dessas milhões de pessoas que a seguem, mas que ela acaba influenciando, né? Como o próprio nome diz, muita gente acaba copiando e passando por diversos problemas e muitas vezes alcançando a frustração porque não consegue ter um corpo pelo menos próximo daquilo. Mas lembrando, né? Essas pessoas vivem disso. Elas têm uma rotina preparada para isso, com dieta, com exercícios físicos, com diversos tratamentos, muitas vezes incluindo cirurgias. E, infelizmente, isso afeta as mulheres, podendo levar a uma série de doenças que estão bastante ligadas à questão da saúde mental, à questão de uma saúde mental bastante afetada, como bulimia, anorexia, entre outras. Recentemente, com a reprise do Big Brother 1, a gente está terminando aí o Big Brother 22, com a reprise do Big Brother 1, a gente lembrou de uma participante, a Leca, que sofria de bulimia e conseguiu colocar isso em pauta para a sociedade brasileira, algo bem pouco comentado ainda. O argumento 2, a gente pode falar como isso, por outro lado, afeta também bastante os homens. E acaba sendo, com isso, muito comum um fenômeno chamado vigorexia. O que é vigorexia? É aquela busca por um corpo forte, bombado, né? Enquanto as mulheres muitas vezes se impõe aquele ideal de magreza com determinadas formas avantajadas, o homem é aquele ideal inchado, que muitas vezes só consegue ser plenamente alcançado por alguém que é um atleta, por alguém que é um profissional, que vive daquilo, que é muito difícil para uma pessoa que tem uma rotina normal, uma rotina habitual, chegar pelo menos próximo do que é narrado por esses influencers, tipo Léo Stronda, Kleber Bambam, falando de Big Brother, né? Entre outros. E depois, o que vem? Vem a nossa proposta de intervenção. Antes da proposta de intervenção, né? Vamos lá. O argumento 1. A gente tem que ter o quê? A tese, beleza? Qual é a nossa tese? A gente vai falar de como isso afeta as mulheres e como isso é negativo. Quais são as causas disso? Uma sociedade machista e misógina que a gente vive. Isso aí leva a qual tipo de consequência? Doenças claramente ligadas a uma saúde mental afetada, como bulimia, anorexia, depressão, estresse, entre outras questões, certo? E por último, no último período, você vai falar o quê? Por que o problema não é resolvido. Agora vamos lá para o argumento 2, como que isso afeta os homens. Primeiramente vem a sua tese. Depois vem o quê? As causas. Por que isso acaba sendo um problema? A gente vive numa sociedade que é também machista, que tem essa cultura, a cultura do culto, digamos assim, a um ideal de masculinidade que é o homem forte, bonito, certo? Muitas vezes grosseiro e violento. E quais são as consequências disso? Uma doença como a vigorexia, a gente tem também a questão da dismorfia corporal, a gente tem a questão do estresse, da depressão, da ansiedade, e inúmeras doenças de cunho mental que estão associadas a esses problemas, beleza? Logicamente, dividindo cada um desses parágrafos em períodos. Você pode me perguntar, Diogo, por que você não vai colocando aí? Porque a ideia desse vídeo é te dar uma luz, é te dar ideias do que você pode colocar na sua redação e não te dar logo a resposta, né? Senão não tem graça. E depois, o que vem na sua proposta de intervenção? Primeiro período, você reconhece o problema. Segundo período, quem deve agir, o que deve ser feito, e no terceiro período você detalha como isso deve ser feito. Você explica tudo bonitinho, nos mínimos detalhes, e tudo isso objetivando qual tipo de cenário, beleza? Enfim, espero ter ajudado, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.